Sim, estou com aparência diferente do resto do vídeo, porque eu tô gravando essa introdução e o final do vídeo depois de ter gravado o review, tá bom? Por isso que eu tô com um visual diferente. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos voltar com um quadro que eu não fazia há bastante tempo, que é o review. O último que eu fiz foi do Lux, da Rosalía, agora vamos fazer um review do The Romantic, do Bruno Mars, que saiu dia 27 de fevereiro, sexta-feira passada. Ouvi o álbum, tem bastante coisa para falar sobre ele, espero que vocês gostem desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu trago do Bruno Mars no canal, então vamos ver como é que vai ser a recepção dele. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal, então ativa o sininho para não perder nada. Tem TikTok, tem Instagram, tem Shorts, eu tô fazendo bastante Shorts, inclusive, com conteúdo extra, então não perca nem os vídeos e nem os Shorts. É isso, e vamos para o vídeo. Me surpreendi com esse novo álbum do Bruno Mars, The Romantic. Eu tava com expectativas baixas para ouvir esse álbum, além de ser um álbum curto, ainda veio I Just Might, que era uma música que lembrava várias coisas que o Bruno já tinha feito, e toda essa onda meio que de hate em cima dele, de ele só faz a mesma coisa toda vez. Eu tava com expectativas bem baixas pra esse álbum, e eu também nunca fui uma grande fã do Bruno, mas fui ouvir esse álbum e me surpreendi bastante. Já me surpreendi na primeira faixa, Risk It All, uma baladinha com uma vibe bem latina. Quando eu vi o primeiro acorde da música, já me veio Bad Bunny na cabeça, mas ao longo da música, toda a vibe dela, bem baladona, bem romântica, me passou uma vibe de baladas da Christina Aguilera em espanhol, principalmente do Me Reflejo, dos últimos álbuns dela, quando a Christina faz baladas românticas em espanhol, me veio muito essa vibe e eu super veria um dueto deles nessa música. Já imaginei, já amei, que era um remix dessa música com Christina Aguilera, por favor. A segunda faixa, Cha Cha Cha, também segue nessa vibe latina, mas aqui numa coisa mais dançante, puxando pra uma batida bem Cha Cha Cha, tá? Que é um estilo musical que tem aquele tipo de música, sabe? 1, 2, Cha Cha Cha, 1, 2. Esse estilo de música. A música é basicamente isso. Essas duas músicas trazem algo bem diferente pro Bruno, mas ainda no mundinho Bruno Mars, com as letras bem românticas, melodias bem fáceis de primeira, que tu já tá cantando junto na primeira ouvida. Então essas duas músicas já me surpreenderam bastante e achei bem legal elas abrirem o álbum, porque elas trazem essa vibe diferente pro Bruno na carreira, trazendo essa vibe latina. Infelizmente, o álbum não segue todo na vibe de Risk It All e Cha Cha Cha. A partir de I Just Might, ele volta pra uma vibe mais conhecida, mais familiar do Bruno Mars, que é essa coisa de trazer uma vibe mais nostálgica, jazz, coisas de anos 90, anos 80, bem clássicas mesmo, lembrando Michael Jackson, James Brown. Alguns momentos mais disco, como na própria música I Just Might. Uma música que eu achei bem interessante foi God Was Showing Off, que é uma baladinha, vem logo depois de I Just Might, uma baladinha, uma letra e melodia bem Bruno Mars, só que a produção dela me passou muito uma vibe baladas dos anos 80 e 90, me lembrou bastante George Michael com o clássico Careless Whisper, aquela música que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, que virou meme. E me lembrou Lenny Kravitz com aquela música que também viralizou recentemente. Lembrou essa vibe, baladas clássicas dos anos 80 e 90. Bem interessante, mas com os vocais bem característicos do Bruno Mars. Tem a música Why Wanna Fight, que é uma música que tem uma vibe bem jazz clássico, que parece que todo artista tem que ter uma música nessa vibe em algum momento da carreira. É uma música que, como eu falei, não traz nada de novo nem pro Bruno Mars, nem pro mundo da música no geral, mas eu gosto muito dos vocais dele na música. Os vocais dele nessa música estão muito fortes, com muita personalidade, ele trazendo uns drive na voz, muito legal. Vocalmente é uma das músicas mais interessantes desse álbum. Tem Oh My Soul, que também traz uma vibe bem clássica, bem Montal, eu senti, eu super veria o Michael Jackson na época, Jackson 5, bem Montal, bem clássica mesmo. E essa música me passou uma vibe também do que a Ray faz atualmente. A produção da música me lembra bastante Where's My Husband, e super adoraria ver uma parceria entre ele e Ray, acho que super combinaria, e essa música mostra que eles
daria um match legal, porque essa música me passa bem uma vibe do que a Ray faria hoje. Como Something Serious, que volta um pouco pra vibe do começo do álbum, de Risk It All e Cha Cha Cha, de trazer uma leve vibe latina. Eu senti uma vibe meio lambada nessa música. Não sei se é porque o instrumental me lembrou muito Freak Le Boom Boom, da Gretchen. Não sei, escuta essa música, a produção dessa música me lembrou muito, muito. Eu até, dá pra fazer até uma interpolação, essas coisas que as pessoas fazem na internet, porque realmente me lembrou muito. Não sei se é direto, uma referência direta ou não, se era a intenção lembrar tanto, mas me lembrou bastante. Vários momentos eu me pegava cantando a letra da música da Gretchen junto com a música Something Serious. Mas pra mim ela é um grande destaque, uma vibe completamente diferente pro Bruno, pra esse álbum também, e é uma vibe que eu queria que ele tivesse apostado mais nesse álbum. Nothing Left me lembrou muito, especificamente, baladas dos anos 2000 para a trilha sonora da novela da Globo. Me lembrou especificamente isso, o refrão, o jeito que ele canta a música, toda a produção, a vibe, tem um tom meio romântico barra épico, sabe? Que tem muito das baladas dos anos 2000 para a trilha sonora da Globo. Música que eu veria embalando um casal numa novela da Globo das 9. Me passou muito essa vibe. Estaria na trilha sonora de Laços de Família. Não sei se só fui eu, mas me passou muito essa vibe. Aquela música que o Brasil ia abraçar e o resto do mundo não ia dar bola. A última música do álbum, Dance With Me, pra mim é a mais fraquinha de todas, é a mais esquecível. Também traz uma vibe que muitos cantores fazem em algum momento da carreira, que é aquela música mais dançante, de casal, pra dançar uma valsa junto, alguma coisa mais romântica mesmo. A letra também bem romantiquinha, bem simples, bem clichê. Então, pra mim, é a menos interessante desse álbum, mas é uma música fofinha, gostosinha pra ouvir junto, pra dançar junto. Nada demais. No geral, eu gostei desse álbum, como eu falei, me surpreendeu bastante. Eu, como não sendo fã do Bruno Mars, me agradou bastante ouvir esse álbum, foi um álbum que passou muito bem. Eu acho que ele podia ser mais longo, só 9 faixas, acho muito pouco. Ele te deixa com gosto de quero mais, principalmente das músicas que trazem algo novo para a carreira dele. Como eu falei, Risk It All, Cha 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 e Something Serious, que para mim são as mais diferentonas desse álbum, por trazerem algo diferente para a carreira dele, trazendo essa vibe latina. Eu queria que o álbum inteiro tivesse seguido essa vibe, músicas românticas mesmo, com a vibe latina, porque isso combinaria super. Mas infelizmente essas coisas diferentes para a carreira ficam só nessas 3 músicas. No geral, é um álbum que traz o que a gente já tá acostumado de ouvir de Bruno Mars: baladas, refrões antêmicos, músicas mais dançantes, se inspirando no disco ou em funk. Vocalmente, esse álbum tá maravilhoso. Eu nunca vou criticar os vocais do Bruno Mars, eles sempre estão maravilhosos, e ele explora esses vocais dele nesse álbum muito bem, trazendo coisas diferentes para a carreira dele. Liricamente, não tem nada de interessante nesse álbum. São letras bem clichês, bem óbvias. Por exemplo, God Was Showing Off. Só de ver o título dessa música, você já imagina o que ele vai cantar. E quando começa a tocar a letra, tu já fica, já acertei o que ele vai cantar nessa letra. E isso acontece basicamente com todas as músicas. São letras corretas. São letras que, como o próprio nome do álbum diz, são letras românticas. Então ele nunca prometeu letras, meu Deus, vou sair fora da caixinha. O objetivo do álbum é músicas românticas para sua parceira. E é isso que ele entrega, e ele entrega muito bem. Minhas críticas ficam mesmo nessa questão de que eu queria que ele tivesse se arriscado mais nesse álbum, trazido algo diferente. Ele mesmo mostrou nesse álbum que ele poderia ter feito algo mais diferente, mas ele fez isso só em 3 músicas, e no resto ele ficou no mundinho mais safe para ele, no que o público dele já tá acostumado, o que ele já tá acostumado a cantar. Critico ele, não condeno. Eu entendo as pessoas que estão criticando ele, dizendo, ele só faz tudo igual. Eu discordo, porque esse próprio álbum mostra que ele não faz tudo igual, que ele sabe fazer coisas diferentes, mas eu entendo as críticas de que quando artistas femininas se repetem sonoramente, elas são muito criticadas, boicotadas, enquanto artistas masculinos ficam a carreira inteira fazendo o mesmo som e não são boicotados e continuam fazendo muito sucesso. Eu entendo o ponto das pessoas, mas eu acho que pegar só o Bruno Mars e botar a culpa nele como se ele fosse o culpado de tudo, eu também acho que não é
Não acho muito legal também. Bruno Mars se beneficia dessa narrativa? Com certeza. Mas ele mesmo nunca prometeu trazer algo diferente ou inovador. Ele tem a identidade artística dele, ele tem um mundinho que ele criou, que ele faz desde o primeiro álbum, trazendo uma outra coisa diferente, esteticamente, sonoramente. Mas o Bruno Mars, ele tem uma identidade artística que é isso, é coisas nostálgicas, é sons nostálgicos, melodias fáceis de pegar. Essa é a identidade artística do Bruno. E acho que as pessoas estão pegando um pouco pesado com ele nessa questão. Porque eu tenho a minha opinião. Se você não gosta da música dele, é só não ouvir, como eu fazia. Eu não gostava do estilo dele, das músicas. Eu só não ouvia. Ficava tacando hate, essas coisas, boicotando. Eu acho meio ridículo. Se tu não gosta, não escute. E quem gosta, escuta e consuma. É isso. Então, no geral, eu gostei bastante do álbum, me surpreendeu. Tem músicas aqui que eu achei bem interessantes. A Just Might, mesmo não sendo um grande amor, eu acho ela muito viciante. Esses dias eu tava indo de Uber pro meu trabalho e daí tocou essa música no rádio. Eu fiquei, gente, essa música é muito grudenta. É uma música boa. Pode não ser um grande mousse, mas é uma música muito boa, muito grudenta, muito divertida pra cantar junto. E essa é a vibe do Bruno Mars. Então as pessoas têm que aceitar isso. Eu acho que a narrativa que as pessoas estão trazendo é cabível, tem que ser falado sobre isso, mas usar artistas e começar a criticar ou boicotar esses artistas por culpa de uma coisa que é muito maior que eles, eu acho já meio desnecessário. Mas é isso, gostei do álbum. Até pra mim, que não sou fã do Bruno Mars, gostei bastante. E tem músicas aqui que eu vou dar mais chances ao longo desse ano. Bom, e esse foi o vídeo, né? Esse foi meu review do álbum The Romantic do Bruno Mars. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Então ativa o sininho para não perder nada. Tem shorts, Instagram, TikTok. Comenta aqui embaixo se você quer mais reviews aqui no canal, que eu quero saber se vocês gostam desse formato, se vocês preferem reacts. Contem tudo aqui embaixo. E também contem o que vocês acharam do álbum, se vocês também gostaram, se vocês também têm suas críticas, se ele decepcionou vocês. Comentem tudo aqui embaixo, tá? Eu gosto bastante quando vocês interagem aqui no vídeo, tá? Eu gosto bastante. Por favor, interajam bastante no vídeo. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.